Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos aprender a fazer essa florzinha aqui para aplicação super rápida e fácil de fazer, tá? Eu espero muito que vocês gostem. Gente, tem pessoas aqui que não estão recebendo os meus vídeos, tá? Recebi os comentários e tem pessoas que não estão recebendo meus vídeos. Então, peço para que vocês verifiquem, tá? As notificações, o sininho, se ele está ativado, na opções de todas. Se estiver na opção de personalizada, vocês não vão receber todos os vídeos, apenas alguns. Então, verifique se está na opção de todas e se o sininho está ativado. Me acompanhe nas redes sociais, tá? Deixa aí o seu joinha, tá? O seu comentário, que isso ajuda muito aqui na divulgação desse vídeo, tá bom? E do canal também. Essa vai ser a nossa aula de hoje, espero muito que vocês gostem. E vamos, então, para mais um passo a passo. Os materiais, então, que eu vou utilizar será tesoura, agulha de tapeceiro. Vou utilizar essa agulha de crochê 1,75 milímetros e vou estar utilizando aqui o fio charme. Essa é a cor que eu vou estar utilizando, tá? A cor pimenta, para estar fazendo essa florzinha. E essa é a cor verde, tá bom? Que eu vou estar utilizando. Esse daqui é o verde limão, tá? Da marca Charme também. E vou utilizar a cor branca também. Então, aqui eu vou iniciar dando a minha laçada inicial. Vou trabalhar aqui com a cor vermelha. Então, venho aqui e faço a minha laçadinha. E aqui eu vou subir uma, duas, vou subir aqui um total de 10 correntinhas, tá, gente? A gente vai iniciar com a florzinha pequena e em seguida a gente vai fazer a outra, né, florzinha. Então, aqui é a pétala, né, que eu estou fazendo. Então, subindo aqui as 10 correntinhas, eu vou vir aqui nessa primeirinha e vou fazer aqui um ponto baixo. Vou enrolar minha linha na agulha. Na próxima correntinha aqui, ó, eu vou vir e vou fazer aqui, ó, um meio ponto alto, tá? Então, venho aqui, eu faço um meio ponto alto. Enrolo a linha na agulha de novo e venho fazendo aqui, agora, pontos altos. Então, fiz um ponto alto, vou vir aqui no próximo, vou fazer outro ponto alto. É aqui a gente vai seguir. O passo a passo, gente, para essa florzinha é bem simples, tá? É bem simples mesmo. Então, vou vir fazendo aqui, ó, fiz um ponto alto, venho na próxima correntinha, faço novamente um ponto alto. Chegando aqui, ó, nessa penúltima, eu vou vir aqui, ó, vou subir, pegar a laçadinha e vou fazer aqui um meio ponto alto, tá? A gente vai começar a diminuir. Então, venho aqui na última correntinha e faço aqui, ó, um ponto baixo, tá? Faço aqui um ponto baixo. Fiz um lado aqui da minha pétalazinha, tá? Agora, aqui eu venho dentro desse mesmo pontinho e vou fazer aqui um segundo ponto baixo, que no caso aqui é a viradinha do trabalho. Novamente, venho aqui e faço mais um ponto baixo. Agora, eu vou vir aqui, ó, onde eu fiz o meio ponto alto, e vou vir aqui, ó, fazendo um meio ponto alto. E aqui onde eu fiz o ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Então, aonde tem ponto alto, eu vou seguir fazendo ponto alto, tá? Então, vocês vão seguir aí os mesmos pontos que eu fiz de um lado, no outro lado do trabalho, que no caso é esse daqui que eu estou fazendo, vocês só vão repetir, tá? Então, é só copiar os mesmos pontos de um lado, você vai fazer do outro. Então, faça ponto em cima de pontinho, ó, que nem eu fiz um ponto alto do outro lado, neste lado eu fiz um outro ponto alto, tá vendo? Um em cima do outro. Aqui, ó, onde eu tenho um meio ponto alto, eu vou vir fazendo um meio ponto alto, tá vendo? É só copiar, né, o pontinho que a gente fez. E aqui, onde eu fiz o ponto baixo, eu vou fazer novamente um ponto baixo. E aqui, ó, nesse pontinho aqui que a gente iniciou, eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Aqui, eu fiz a minha primeira pétalazinha. Então, feito aqui, gente, a primeira pétalazinha, a gente tem que ter um total de 6, tá? Então, fiz aqui a primeira, a gente vai ter que fazer mais 5, igual a esta daqui.
Agora, a gente vai fazer a segunda pétala. Bom, para essa segunda, gente, já muda um pouquinho. Então, aqui agora a gente vai iniciar dando a nossa laçada inicial. A primeira pétalazinha a gente fez com 10 correntinhas, essa agora a gente vai fazer com 12. Então, vou pescar aqui, ó, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas, tá? A gente vai fazer essa agora com 12. Então, vou vir aqui e vou repetir o mesmo processo. Eu inicio com ponto baixo, enrola a linha na agulha, na próxima correntinha aqui, ó, eu vou fazer aqui, ó, um meio ponto alto, tá vendo? A gente só vai repetir a sequência da outra pétalazinha que a gente fez. A única coisa que muda aqui é a quantidade de correntinhas. Então, essa daqui a gente tá fazendo com 12 correntinhas, né? Iniciamos com 12 correntinhas. Então, aqui eu vou vir trabalhando um ponto alto, tá? Para cada pontinho, até chegar, né, nas últimas duas correntinhas. Faltando as últimas duas correntinhas, a gente vai já ir diminuindo aqui, né, o trabalho, né? Para criar esse formato da pétalazinha, né? Então, essa pétalazinha eu tô fazendo ela mais esticadinha, né? Então, venho aqui, ó, vou fazer aqui, ó. Cheguei aqui, vou fazer aqui um meio ponto alto, venho aqui na minha correntinha e faço aqui, ó, um ponto baixo, tá? Então, fiz aqui, ó, um ponto baixo, diminuí a carreirinha. Aqui nesse último pontinho, nessa última correntinha, a gente vai repetir, fazendo um ponto baixo de novo, tá? Então, para essa daqui, a gente fez um meio ponto alto e fez dois pontos baixos. Dentro desse pontinho aqui, ó, eu fiz novamente um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Nessa voltinha, a gente vai trabalhar pontos baixos, tá, gente? Então, aqui já onde eu fiz aqui o ponto baixo, a gente só vai repetir, tá vendo? Onde tem ponto baixo, a gente vai repetir o ponto baixo. Aqui, eu já faço um meio ponto alto, enrolo a linha na agulha, venho aqui, ó, e já vou seguir fazendo um ponto alto. Então, é só copiar o outro ladinho, pra vocês verem, é bem facinho de fazer. Então, onde tem ponto alto, eu vou fazer aqui um ponto alto em cima, tá vendo? Não tem erro, é só copiar os pontinhos que a gente fez do outro lado do trabalho. Então, vai ser ponto alto em cima de ponto alto, meio ponto alto em cima de meio ponto alto, e onde tem ponto baixo, a gente vai fazer ponto baixo, tá? Um em cima do outro, tá vendo? Ó, cheguei aqui, ó, fiz ponto alto em cima de ponto alto. Aqui, aonde tem um meio ponto alto, tá vendo aqui, ó? Eu vou fazer aqui um meio ponto alto, tá? Ó, então, vem aqui e faço um meio ponto alto. E aqui, aonde eu fiz o pontinho baixo, que a gente iniciou, a gente vai fazer um ponto baixo. E aqui na primeira correntinha aqui que a gente fez, aqui, ó, do ponto baixo, eu finalizo com ponto baixíssimo. E o trabalho é simplesmente isso. Então, feito aqui, gente, essa pétalazinha que a gente iniciou com 12 correntinhas, é a mesma quantidade. A gente vai ter que fazer 6, tá? 6 pétalazinhas na cor vermelha. E depois, a gente vai ter que fazer 6 pétalazinhas na cor verde, tá bom? Então, o processo dessa daqui que a gente acabou de fazer, a gente vai fazer na cor verde também, tá? Então, tem que ter um total de 6 na cor vermelha e 6 na cor verde, tá? Iniciando essa pétalazinha aqui com 12 correntinhas, tá bom? Então, eu vou finalizar aqui e aí eu já volto com vocês. Fiz aqui, então, as 6 pétalazinhas que a gente iniciou com 10 correntinhas, tá? Então, feito elas aqui. A gente tinha que fazer 6, só que essas eu fiz com 12 correntinhas. Então, a gente tinha que fazer 6 unidades dessa vermelha, e o mesmo processo dessa vermelha a gente tinha que fazer na cor verde. Então, tinha que ter 6 na cor vermelha e 6 na cor verde, tá? Que é o mesmo processo dessa vermelhinha que eu fiz. Então, feito elas ficaram assim. Então, tem que ter essa quantidade, né? Ficou, então, desse jeito, tem que ter essa quantidade. E tendo assim, a gente vai seguindo. Então, agora aqui, gente, ó,
feito, né, todas as pétalazinhas, a gente vai trabalhar e deixar, né, a florzinha desse jeitinho aqui. Então, vou pegar aqui, ó, a minha agulha de tapeceiro e a gente vai pegar as pétalazinhas e vamos iniciar assim, ó, dessa seguinte forma. Eu inicio com a primeira e dou de 1 a 2 pontinhos aqui pra prender, né, essa linha. E aqui eu vou seguir esse processo. Vou colocar todas as minhas pétalas na agulha, desse jeitinho aqui, ó. Vou colocar todas as minhas pétalas, porque aqui a gente vai, né, iniciar então a costura. Então, vou colocar aqui, voltado. Gente, agora, colocado todas as pétalas, a gente vai prender, né, e deixar que essa florzinha, ela vai criando forma. Então, passo a minha agulha aqui, ó, e vou iniciar, então, aqui a costura. Antes da gente costurar, a gente sempre vai ter que ir arrumando, porque ela tem que ficar nesse formatozinho aqui, ó, tá? Bem abertinha, bem arrumadinha. Então, a gente vai sempre olhando, né, e costurando. Ela tem que ficar desse jeitinho aqui. Então, aqui, ó, depois a gente vai colocar desse jeito, tá vendo? Então, aqui eu vou pegar minha agulha e vou iniciar a costura, tá, gente? Aqui não tem dificuldade. A gente vai costurar o centro, né, aqui das florzinhas. Então, eu pego aqui, ó, uma pétala e passo a agulha de tapeceiro na outra. Então, vou vir unindo, né, essas duas pétalazinhas, tá? Pra que ela fique um pouco firme, tá? Não é pra ela ficar firme, bem firme, não. É só pra unir, né, as duas pétalazinhas, né, de um lado e do outro. E sempre vai olhando, tá, gente? Pra ver se tá certinho, que ela tem que ficar desse jeitinho aqui. Então, é só seguir dessa forma. Eu vou só prender o centro e já volto com vocês. Então, voltado aqui, gente, ó, ficou dessa forma, tá vendo? É só costurar o centro. Então, chegado aqui, eu vou fazer aqui de 1 a 2 pontinhos, tá? Pra prender. E aí, o meio, ele já vai ficar firme. Então, é só costurar, tá, gente? Aqui, vocês vão passar a agulha no centro do trabalho, até vocês notar que tá firme. Não tem erro. A costura tem que ser no centro, tá? Aqui, pra ficar bem certinho, ó. Então, aqui a florzinha, ela fica desse jeito, tá vendo, ó? Seguindo, ela fica desse jeitinho. E a mesma coisa a gente vai fazer com as outras pétalas na cor vermelha, tá? Então, esse processo que eu acabei de fazer aqui, vocês vão ter que fazer na outra também, tá? Nas pétalas vermelhas, nas duas, pra que elas fiquem assim. Então, aqui, gente, ainda com a agulha de tapeceiro, a gente vai costurar uma na outra. Então, as pétalas menores, que a gente iniciou com 10 correntinhas, elas vão ficar em cima, tá? Das pétalas que a gente fez com 12 correntinhas, tá bom? Então, vocês percebem que as pétalas menor, ela fica em cima. E as pétalas maior na cor vermelha fica embaixo, tá? A gente vai unir, né, essas duas aqui. Então, aqui a costura vai ser a mesma coisa. A gente vai iniciar aqui, ó, vou passar a minha agulha de tapeceiro e vou fazer a costura aqui no centro, tá? Unindo, né, as duas, né, florzinhas aqui, tá? Então, as duas, vou colocar aqui como as duas camadinhas, né? A primeira camadinha de pétala e a segunda. Então, a gente vai prender aqui no centro, tá? Do trabalho. Então, eu vou prender aqui e já volto com vocês. Bom, gente, então, voltei aqui, já prendi o centro do meu trabalho. Só vou dar uns pontinhos aqui atrás, ó, né? Pra finalizar, então, aqui e deixar, né, esses pontinhos bem firmes. Então, dá de 1 ou 2 ou 3 pontinhos, né? Você vê a quantidade, né? Pra que fique, né, bem presinho, tá? Aqui eu dei uns 3 nozinhos, cortei a linha, ela fica assim. Feito isso, dá uma ajeitadinha, tá? Porque agora a gente vai iniciar, né? E vamos colocar aqui as folhinhas na cor verde, tá, gente? Então, dá uma ajeitadinha, elas vai ficando assim. Agora aqui, gente, a gente vai iniciar a costura das folhinhas, tá? Então, eu já aprendi a primeira aqui, tá? E vou ensinar pra vocês a aprender aqui as demais. Então, a gente vai pegar o lado avesso, né? E vamos colocar pra cima, tá vendo? Vocês observam que a cor, ela fica mais fosca. Gente, vocês perdoem qualquer barulhinho, tá? Que tem uma cachorra aqui latindo. Então, vem aqui, ó, pega a folhinha, né? E prende. Vocês vão fazer a costura sempre nas pontinhas só, tá? Então, prende o meio aqui, ó, que nem eu estou fazendo, da folhinha,
tá? E depois vocês vão dar uns pontinhos na lateral. Elas vão ter que ficar assim, ó, tá? Aí eu venho aqui, ó, vou prender, dar um pontinho aqui na lateral da folhinha, tá? Do de 1 a 2 pontinhos. E venho aqui do outro lado, ó, tá vendo? E vou vir prendendo. Esse processo a gente vai fazer para todas as folhinhas. Então, vai ser uma do lado da outra, tá? Ó, pra que ela vai ficando desse jeitinho aqui, ó. Então, vai fazendo a costura, né? E sempre observando se ela tá certinha. Feita a costura, passa para, né, o lado aonde a gente vai prender a próxima folhinha. Sempre dá um pontinho antes de iniciar, né, a próxima a costura da folhinha. Então, pega aqui a outra, ó, e só posiciona. E assim, desse jeito, a gente vai seguindo, tá? Sempre pega a folhinha e prende no meio e nas laterais também, tá? Gente, desculpa o barulho aí, tem uns cachorros aqui dos vizinhos latindo. E é meio incontrolável. Então, aqui eu vou vir costurando. Vou vir fazendo a costura. E dessa forma a gente vai seguir, tá, gente? Vamos sempre ir prendendo para que ela vá criando, né, esse formatinho aqui das folhas. Então, vou fazer aqui e já volto com vocês. Voltado, então, aqui, gente, ó, ficou desta forma, tá? Aqui do lado avesso ele fica desse jeito. Então, feito, prendido as folhinhas todas, né, a gente vai vir aqui, ó, dando mais um pontinho, unindo essa parte aqui, né, da folhinha, uma do lado da outra, tá vendo, ó? Esse processo que eu estou fazendo aqui, ó, de prender uma do lado da outra, tá vendo? Dando esse pontinho, a gente vai fazer em todas. Pra quê? Pra que elas fiquem mais firmes, tá? Então, é só seguir, né? Deixa uma agulha, uma linha, né, na agulha bem grande, pra que vocês possam estar fazendo isso, tá? Então, vou fazer aqui, ó, e já volto com vocês. Bom, gente, então, a florzinha, ela fica assim, o fundo ficou desse jeito. Aqui vocês podem colocar um acabamento, tá? Dependendo do que vocês forem fazer, tá bom? Mas aqui, né, ela fica prontinha. Agora, a gente vai fazer aqui o miolinho, tá? Esse daqui. Então, aqui com a linha branca, eu vou dar minha laçada inicial, tá? Essa daqui também é o fio charme. Então, eu vou iniciar aqui, ó, e vou fazer aqui 5 correntinhas. Feitas 5 correntinhas, eu vou fechar aqui na minha primeira correntinha e vou fechar aqui com ponto baixíssimo, criando a minha argolinha. Aqui eu faço uma correntinha e aqui dentro eu vou vir fazendo aqui, ó, um ponto baixo. Então, vou vir aqui fazer um total de 10 pontos baixos. Fiz aqui os meus 10 pontos baixos. Agora, eu vou finalizar aqui, ó, no meu primeiro pontinho baixo que eu iniciei. Vou vir aqui, ó, e vou prender com ponto baixíssimo, tá? Aqui a gente tá criando o miolinho, tá? Da florzinha. Então, aqui a gente vai seguir, tá, gente? Vamos fazer mais uma carreirinha aqui de ponto baixo, tá? Então, fiz aqui, vou vir aqui dentro desse pontinho, vou fazer aqui um ponto baixo. E aqui, para cada pontinho de base, a gente só vai repetir. Vamos fazer um ponto baixo para cada pontinho de base. Então, eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Então, voltado aqui, gente, ó, eu vou finalizar aqui com ponto baixíssimo. E a gente vai, né, finalizar aqui. Então, ela fica desse jeitinho, tá? Que eu vou cortar a minha linha e vou, né, fazer aqui a costurinha. Então, puxo essa linha aqui, né, já dando um pontinho, e vou fazer aqui, né, o arremate aqui do meu trabalho. Então, dá uma ajeitadinha, né, para que ele fique bem arrumadinho. E aqui, ó, ele vai ficando desse jeitinho, tá vendo? Então, aqui eu vou cortar essas pontinhas de linha e vou fazer o meu arremate aqui. Feito isso daqui, gente, a gente vai, então, iniciar, né, a costura. Aqui, vocês podem costurar mais as pétalas, caso vocês queiram, né? E também utilizar cola. Aqui, eu vou estar utilizando a cola, tá? Então, vou vir e vou colocar assim, tá? Desse jeitinho. Então, aqui, gente, ó, vou utilizar essa cola aqui, tá? Vou estar utilizando essa daqui. Você pode utilizar qualquer uma que você queira, tá bom? Aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou vir passar aqui onde tem as folhinhas, um pouquinho, ó, aqui, ó, bem no cantinho, tá?
seja uma quantidade, tá? Que fixe bem as pétalas vermelhas que estão em cima, tá? Para que elas fiquem mais firmezinha, né? Que elas não fiquem caindo, né? Que elas fiquem bem firmes. Então, sempre vem aqui, passo a cola e venho ajeitando as pétalas vermelha e também as folhinhas na cor verde. A gente vai fazer esse processo por todas elas, tá? Para que elas fiquem bem firmezinhas. Então, venho aqui, passo a cola, né? Passo do outro lado também. E venho aqui, né, dando aquela apertadinha, sempre arrumando, né? Que elas fiquem bem ajeitadinho. O importante é que as folhinhas verdes, elas fiquem, né, visíveis, né? Tô sempre tomando cuidado para que não fique nenhuma pétalas em cima da outra. E sempre vai ajeitando, ó, vai ajeitando, verificando se tá tudo certinho, para que ela fique bem bonitinha, tá? Então, ela vai ficando desse jeito aqui, ó. E aqui é só detalhe, tá, gente? Vocês vão só ajeitando para que ela fique, né, arrumadinha, ajeitadinha, né? E que ela fique naquele formato de florzinha bem bonitinha. E aqui, ó, eu vou passar aqui no meio, deixa eu ajeitar aqui as pontinhas. Vai ajeitando. Esse processo aqui é mais delicadinho, para que ela fique bem arrumadinha. E aqui, ó, eu vou passar um pouquinho de cola no centro, pra gente poder prender aqui o miolinho, tá? Então, passa uma quantidade, aqui vocês podem utilizar a cola e também fazer a costura. Essa cola aqui, ela é super boa, aqui eu vou utilizar somente a cola. E aqui fica, né, prontinha a nossa florzinha. Então, aqui, gente, ó, finalizado, ela ficou assim, tá? Essa foi a que a gente aprendeu, trabalhei nessa cor hoje com vocês. Mas, vocês podem fazer de outras cores também. Então, fiz essa daqui na cor rosinha, né? Ela ficou desse jeitinho. E também fiz na cor amarela. Aqui, vocês podem fazer da cor que vocês querem, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E nos vemos num próximo vídeo, se Deus quiser.